Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o GGRC, um fundo do setor de logística que sofreu aí nos últimos meses a tempestade perfeita, tiveram vários problemas no fundo, lojas americanas, uma questão ali com alavancagem, venda de imóvel, enfim. Finalmente a situação do fundo vem se tranquilizando, o gestor que trouxe muitas informações sobre alavancagem, se vai ser necessária uma nova venda, sobre guidance para o primeiro semestre, se tem possibilidade de aumentar rendimentos. Eu vou comentar sobre algumas outras coisas. Já adianto que gostei do relatório. Geralmente eu faço críticas aqui, então também tenho que fazer elogios quando eu gosto. Bom, começando o vídeo então, para quem não conhece esse fundo, basicamente então ele investe ali, obviamente, em imóveis do setor logístico e também industriais, tá? Muitas pessoas não sabem disso. No final, vou mostrar um gráfico consolidado ali, onde ele apresenta para a gente quais imóveis são simplesmente logístico e quais são industriais. Lembrando que industriais, basicamente, o imóvel é mais personalizado ainda, tem especificidades maiores para os seus inquilinos, visto que são inquilinos da indústria. Então, você tem que ter ali o imóvel preparado. Obviamente que para isso, o inquilino paga aluguel maior. Então, o fundo consegue gerar um incremento ali no seu rendimento. O ponto negativo é que, caso esse locatário saia, é um pouco mais difícil de locar, porque, enfim, vai ser difícil você encontrar um outro inquilino com as mesmas características, a não ser que você faça ali algum ajuste no imóvel. Mas a gente vai falar mais sobre o fundo de uma forma geral mais à frente. Então, aqui, informações consolidadas de uma maneira rápida. O valor patrimonial da cota está acima de R$ 120. O valor da cota no mercado secundário no fechamento do relatório estava aqui quase em R$ 100. A taxa de administração e gestão 1,10 ao ano. E o dividendo anunciado aí foi de R$ 1 por cota. Então, ele subiu um pouquinho, ele vinha pagando 95 centavinhos, ele subiu. Bom, então aqui ele faz alguns comentários iniciais, comenta aqui sobre o volume diário de aproximadamente 1,4 milhão, então bem tranquilo aqui a questão da liquidez. Ele comenta aqui um pouquinho sobre o arcabouço fiscal. Eu quis destacar esse ponto para vocês para deixar um pouco atualizado essa questão, apesar que eu vou esperar essa situação realmente se definir para fazer um vídeo específico, mas ele comenta aqui que caso o projeto se mantenha em linha com o propósito estabelecido, é provável que a preocupação do Banco Central a respeito dos gastos públicos seja parcialmente suavizada. Eu vou trazer mais pílulas assim em outros vídeos para vocês sobre o arcabouço fiscal, mas o que me preocupou um pouco hoje é que eu vi algumas notícias de vários pontos ali que vão ser destacados do arcabouço. A gente sabe que já tem dois pontos que têm que ser destacados, que é o valor do Fundeb para a educação e do piso de salário para as enfermeiras. Isso passou, uma PEC, então a gente tem ali uma emenda na Constituição, então isso por lei tem que ser destacado, mas outras coisas além disso o governo está ali flertando com a ideia de retirar do arcabouço. O problema é que se você vai retirando muitas coisas do arcabouço, você vai ter um problema ali com a dívida da mesma forma. Então, não sei se esse cenário se concretizar, se de fato o Banco Central vai suavizar ali a sua visão e começar a baixar a Selic. Então, são coisas aí para a gente acompanhar ao longo dos próximos meses. Bom, falando um pouquinho mais do fundo, então. No dia 30, a gestora comunicou via fato relevante a conclusão da aquisição do centro de distribuição de Uberlândia, atualmente locado para Americanas. Eu comentei dessa venda lá no vídeo do HGLG, já que ele é o vendedor, então vou comentar aqui da ótica do GGRC. A negociação ficou muito boa. O valor era de 68 milhões, tá, que eles tinham que pagar ao HGLG. O valor foi ajustado para baixo, ficou em 60 milhões, divididos em duas parcelas, sendo que a primeira foi paga ali no momento da lavratura da escritura e a segunda vai ser paga lá em novembro, sem correção. Então, 30 milhões fechados lá em novembro. A partir disso, então, a partir dali da lavratura da escritura, o fundo passa a receber a totalidade do aluguel, que representa aqui quase 1.900.000 ou 5 centavinhos por cota. Ainda no mês, o fundo recebeu a segunda parcela referente à venda do imóvel Jeffer, no valor de 10 milhões. Já fiz vídeo aqui também sobre a venda específica desse imóvel para quem é cotista ou quem se interessar, mostrando ali qual vai ser a forma de pagamento, se a minha visão foi positiva ou negativa. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda demais o canal. O canal aí bateu 1.000 inscritos num tempo que eu julguei muito rápido, eu esperava algo muito mais lento, então estou muito feliz.
mas muita gente, até olhei a estatística atualizada, 83% das pessoas não estão inscritas. Então se inscreve para não perder nada, por favor. Valeu! O fundo não apresenta vacância física no portfólio, então aqui um ponto bom. Visitas técnicas. Então, isso aqui é muito interessante, uma gestão antenada ela tem que estar próxima dos seus imóveis para ver ali a conservação do imóvel, né? Então, eles informaram aqui que realizaram uma visita técnica em um dos imóveis locados para a Ambev. O fundo tem 3 imóveis para a Ambev, então ele destaca aqui que foi o imóvel que fica em Guarulhos. O imóvel encontra-se em operação e apresenta um estado de conservação regular, necessitando de reparo simples. Não houve registro de nenhuma patologia que comprometesse o imóvel e ou a operação da inquilina. Bom, o fundo tem aí outras experiências com inquilinos, então é interessante ele estar assim próximo aos seus imóveis, né? Principalmente ali nos imóveis industriais, né, que são mais específicos. Bom, vamos comentar um pouquinho então sobre as lojas americanas. Novamente aqui ele traz a questão do pagamento para o HGLG, lá do Centro de Distribuição de Uberlândia. Não vou ficar aqui falando de novo para não ficar repetitivo. A informação importante nesse parágrafo é o aluguel de abril, competência março, foi pago integral e pontualmente pelas americanas. Isso é muito importante, conforme eu vou mostrar para vocês lá abaixo, a Americanas tem um percentual relevante aqui na receita do fundo. Tá? Ele comenta um pouquinho da Covolan, que foi uma inquilina que entrou em recuperação judicial. Então ele comenta aqui que ele tem um valor para receber da Covolan e ele já pediu uma penhora de alguns imóveis e esse termo de penhora já foi expedido, que vai recair ali em alguns imóveis no valor aproximado de 11 milhões. O termo foi apresentado nos respectivos cartórios, que os fiadores possuem imóveis para constar nas respectivas matrículas dos bens. Importantíssimo isso. O fundo recebeu da Sompo, a título de indenização, quase aqui 540 mil, referente ao segundo adiantamento dos danos causados ao prédio. Foi o que eu comentei ali com vocês agora há pouco. A Covolan segue até o momento adimplente com valores reperfilados. Quando a gente tem uma recuperação judicial, pessoal, para quem não está acostumado, suspende-se ali alguns débitos da empresa, né, que está em recuperação judicial, apresenta-se um plano de recuperação judicial de uma forma de pagar os credores e depois ali a empresa tem que ir cumprindo. Então aqui tem uma outra etapa desse plano de recuperação que é qual? A partir de abril, o valor do aluguel mínimo passa de 200 para 240 mil. É pouquinha diferença, mas é importante a gente acompanhar se a Covolan está conseguindo pagar, que é sinal que ela está se recuperando. Aqui a parte bem legal do relatório, essa sessão de perguntas e respostas que o GGRC traz, fica bem objetivo. Então aqui a gestão já está estudando como quitar o restante da última parcela das lojas americanas. A gente viu que 30 milhões tem que ser pago lá em novembro. Então isso aqui é uma pergunta muito importante que afeta direto a alavancagem. Então ele fala aqui, né, destaca novamente que essa parcela não vai ter correção e que fala que com os recursos da última emissão e o fluxo de recebíveis da venda do ativo Jeffer, o fundo terá condições de arcar com as obrigações em curso sem a necessidade de novas emissões ou venda de ativos. Isso aqui é muito bom, pessoal, porque a emissão está um pouco complicado, a gente viu ali a cotação muito descontada do seu valor patrimonial, então se eles forem emitir no valor patrimonial fica inviável, abaixo seria muito prejudicial e não obriga a gestão a ter que vender um ativo às pressas, o que faria o preço cair. Então ter essa tranquilidade é muito bom. Com o pagamento da metade da última parcela LASA, quem será o responsável em adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais? Ele coloca aqui que, a partir de agora, é a gestão do fundo, mas que a CSHG habilitou os créditos na recuperação judicial, é o imóvel lá das Americanas, e não há, no momento, outras medidas extrajudiciais ou judiciais para adoção. Ok, tranquilo. Vamos comentar então sobre o guidance, que foi o que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Essa distribuição de rendimentos no patamar de R$ 1 se mantém? Então aqui bem legal. Conforme guidance do último relatório, pretendemos manter esse patamar de rendimentos para o primeiro semestre, desde que o portfólio esteja 100% adimplente. Esse rendimento contempla parte do lucro da venda do imóvel Jeffer e a distribuição dos rendimentos do aluguel de Americanas. Com a renegociação com o CSHG e o recebimento integral do aluguel de Americanas a partir de maio, poderemos ter inclusive um incremento nesse rendimento. Então aí a gestão já mantendo o guidance e dando aqui uma possibilidade de aumento, bem legal. Eu vou mostrar para vocês mais abaixo os pontos de preocupação, tá? Porque ainda tem aqui algumas
questões que podem fazer esse rendimento cair, às vezes até o guidance não ser mantido. Mas é interessante ver essa visão da gestão. O fundo pretende vender algum outro ativo, ele coloca aqui que eles não estão procurando nenhuma venda, né? Nenhum imóvel está sendo ofertado, porém a gestão analisa de forma criteriosa eventuais ofertas que possam ser recebidas por seus ativos. Eu achei esse ponto, suspeito não é a palavra, achei esse ponto interessante, porque é uma pergunta que não é muito comum, e ainda mais da forma que foi respondida aqui. E aí, lendo a próxima pergunta, me fez um pouco mais de sentido. O fundo pretende fazer novas aquisições para repor os desinvestimentos realizados? Sim. A gestão entende que os principais desafios do fundo foram superados nos últimos meses e teremos um foco maior em pipeline de negócios. A questão é inviável uma nova emissão, pelo menos no preço atual. Uma nova alavancagem? Pode ser, não deixa de ser uma alternativa. Seria interessante a gente ver o gestor, talvez vir com uma live, comentando para a gente até qual porcentagem ele entende que ele poderia alavancar o fundo, 15%, 20%. E ele coloca aqui que esse crescimento pode ocorrer via novas aquisições ou expansões dos atuais inquilinos. E por que eu achei que uma pergunta tem ligação com a outra? Será que ele vai fazer mais alguma venda? E aí com esse dinheiro ele vai financiar aqui uma nova aquisição, ou quem sabe uma nova expansão. Expansão sempre é muito interessante para o fundo, porque você consegue basicamente expandir ali, né, construir um novo módulo a um preço baixo, já que o terreno já é seu. A partir disso você consegue incrementar o aluguel maior, né, o aluguel que você não está recebendo, então o cap rate daquele imóvel como um todo melhora. Enfim, passos aí para os próximos meses. Interessante. Tem aqui mais algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. DRE, por exemplo, a gente consegue ver aqui o total de receitas e ele quebra aqui as linhas para a gente. Então, receita com locação, a gente vê aqui o lucro da venda, tem um pouquinho de renda fixa. Ele gerou já quase 600 mil a mais, né? Só na questão aqui da receita. Aqui a gente consegue ver então que o saldo antes da distribuição foi de 7.700. Ele usou 420 aqui da reserva para chegar em 834. Quero ver como que vai ser para os próximos meses. Se ele está contando aqui talvez com um incremento, com mais lucro, enfim. Vamos acompanhar. Aqui é um ponto de atenção do fundo, que é justamente as lojas americanas. Inegável, porque as americanas elas estão adimplentes até o momento, certo? A gente tem visto isso em vários outros fundos, mas é uma situação um tanto quanto delicada lá, né? Todos os dias aí saem notícias, então eu não tenho assim 100% de certeza, não consigo afirmar, acho que nem os gestores, nem o mercado, que se a Americanas vai continuar adimplente. Então aqui é sempre um risco, aí pelo menos aí pelos próximos meses, da Americanas não pagar, e aí a gente vai ter 18% do resultado do fundo, né, do ativo aqui, ferindo ali o rendimento do fundo, então pode fazer o dividendo cair. A gente consegue ver aqui então a questão da alavancagem, que eu já comentei com vocês, será que eles vão alavancar um pouco mais, já que até o momento está um pouco tranquilo. A gente tem aqui a tipologia dos contratos, então a gente consegue ver aqui a grande parte do fundo na questão industrial, então isso aqui melhora um pouquinho o dividendo do fundo como um todo. O ramo de atividade, a gente consegue ver, por exemplo, química e petroquímica, né? Claramente um setor mais industrial. Vencimento dos contratos ainda um pouco distante. E aqui uma informação bem interessante só para quem ficou até o final, que é o seguinte: a gente que investe no mercado de fundos imobiliários, houve uma crítica muito recorrente contra os fundos de logística, que é o seguinte: o crescimento do aluguel por metro quadrado, ele praticamente se manteve estável durante os últimos anos e não estava crescendo. Mas eu já venho comentando em vários vídeos para vocês que está sim melhorando. E ele mostra aqui nessa linha, nesse amarelo, verde mais claro, que a partir de dezembro de 21 a gente consegue notar um crescimento aqui no preço. Então saiu de quase R$ 20 para 23. No entanto, falando especificamente do fundo GGRC, esses imóveis, né, como um todo, eles ainda não sofreram essa valorização no preço por metro quadrado. A gente pode ver que saiu aqui de 19,32 para 20,53, muito pouquinho. Obviamente que não dá para a gente fazer uma análise completa, porque a gente vai ter que analisar ativo a ativo, se teve revisional, se teve novo contrato, quando que o contrato vence para ele conseguir repassar esse preço ou não. Claro que tem imóveis que podem ser um pouco piores e eles não vão conseguir repassar, então teria que analisar imóvel a imóvel.
Então, de qualquer forma, tem aqui um espaço para a gestão trabalhar um pouquinho mais esse preço aqui, e isso com certeza reflete no dividendo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo é isso, deixa o like, se inscreve, lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!